Graça e paz, amada igreja. É muito bom estar com vocês nessa noite maravilhosa para celebrar o nome do Senhor. Eu sou o Anderson da Fernanda. Eu sou a Fernanda do Anderson. Amém. Hoje é um dia muito especial. Hoje é um dia que a gente celebra o dia daquela que nos gerou, o Dia das Mães. E eu queria compartilhar com a igreja nesse momento pequenos dizeres que vão fazer com que reflitamos um pouquinho mais naquela que nos gerou, naquela que nos criou e naquela que, independente da idade que tenhamos, somos sempre suas crianças. Feliz Dia das Mães, para quem nasceu com esse dom e dá o seu melhor para honrar esse presente de Deus. Para quem cuida do filho com todo amor e carinho. Feliz Dia das Mães para quem sorri querendo chorar e para quem chora querendo sorrir. Para ela que às vezes busca forças e não tem, e dobra seus joelhos, pois sabe que o Senhor é sua força, como diz em Salmos 28, versículo 7. Feliz dia também para as mães de coração, que receberam sim de Deus o dom do amor. Essa é a forma de amor mais puro e incondicional que existe. Provérbios 31, 28 e 29 diz: seus filhos se levantam e chamam de bem-aventurada. Seu marido a louva dizendo: muitas mulheres são virtuosas no que fazem, mas você supera todas elas. Parabéns para a minha mamãe e parabéns a todas as mamães. Amém? Eu vou estar passando agora a palavra para minha esposa Fernanda, que vai estar orando nesse momento para que possamos iniciar o culto. Amém? A paz do Senhor, igreja. Eu quero dizer antes de tudo que nós estamos morrendo de saudade de estar junto. Eu estou olhando daqui do púlpito e eu vejo cada rosto, né? E é maravilhoso saber que Deus tem cuidado de cada um. Mas mesmo durante esse período que a gente tem sofrido, que a gente tem sentido falta, que a gente está recluso, lembre-se que o nosso Deus é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. E nada acontece fora da vontade dele. E nós sabemos disso, nós entendemos isso. Eu quero te dizer que eu estou morrendo de saudade, amo vocês de coração. E logo logo a gente vai estar junto aqui, louvando, adorando, bendizendo o nome do nosso Senhor. Mas enquanto isso, você pode fazer isso aí dentro do teu lar, tá? Segura na mão dos seus familiares e clama ao Senhor, fala com Ele, porque Ele é o teu Pai querido. Amém, meu lindo? Paizinho amado, Santo Deus zeloso, obrigado, Senhor, porque até aqui nós estamos e nós chegamos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos guardado. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos consolado. Obrigado, Senhor, porque nós estamos tendo oportunidade de ouvir a Tua voz de uma forma diferenciada. Porque agora nós temos tempo. Senhor, não nos deixe sair do foco. Mesmo em meio a tudo que está acontecendo, que nós possamos continuar ouvindo a Tua doce voz. Que nós possamos continuar sentindo o Teu toque precioso. Que nós possamos, Deus, passar isso para os nossos amigos, para os nossos familiares. Senhor, guarda aqueles que, infelizmente, adquiriram essa doença, mas eu sei que o Senhor é aquele que cura, é o Jeová Rafa maravilhoso. E mesmo em meio à dor, o Senhor se faz presente, porque o Senhor é Deus e Pai, e o Senhor cuida de nós, e nós cremos nisso. Senhor, consola aqueles que têm passado as dificuldades, mas eu sei que o Senhor não tem deixado faltar nada, porque o Senhor também é o Deus da provisão, é o Deus maravilhoso que cuida de cada um de nós, porque a Tua palavra nos garante. Muito obrigada, Senhor, por mais uma vez poder estar na Tua presença, e agradeço por todos que estão entrando na Tua presença. Toca, Senhor, fala, conversa com seus filhos de uma forma especial, estejam eles aonde estiverem. É o que eu te peço nessa noite.
Usa teu filho, teu servo, para falar aos nossos corações, que a sua voz venha ecoar em cada palavra que ele venha falar nesse ponto aqui hoje. Guarda os grupos de vida, guarda o teu povo, guarda o Brasil, o mundo, e seja com cada um de nós, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Tenhamos um maravilhoso culto e vamos celebrar o Senhor. A paz do Senhor, igreja. Realmente é maravilhoso estar em uma pequena parte do corpo de Cristo. Eu queria deixar um versículo para os irmãos, livro de Mateus, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 28, versículo 20. Tem uma promessa no último versículo desse livro, que fala que eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É o próprio Senhor Jesus quem nos promete isso. Então, se você está se sentindo sozinho, lembre-se, foi o Senhor quem nos prometeu que não nos deixaria órfãos, que não nos deixaria sós em momento algum. Amém. Corações, não há o que temer.
Glórias a Deus. Se tu quiseres crer, muitas coisas Deus pode fazer por mim e por você quando nós cremos, amém? Tremendo este louvor, tremendo este louvor. Que o Senhor possa falar profundamente ao seu coração nesta noite. Você que está em casa nos assistindo, nós queremos convidar você agora para pegar a sua Bíblia. Nós estaremos lendo um texto no livro de Salmos, no capítulo 146. Salmos no capítulo 146. Você pode acompanhar conosco? Nós vamos te dar uns minutinhos para você ir lá no teu quarto, na tua estante, pegar a Bíblia para nós lermos este texto maravilhoso. É apenas o primeiro e o segundo versículo do livro de Salmos, no capítulo 146. Amém? Vamos lá? Diz assim: louvai ao Senhor, ó minha alma, louva ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu for vivo. De repente na sua Bíblia é enquanto eu viver. Mas o texto diz para nós louvarmos ao Senhor em todo o tempo. Então diga a sua alma e ao seu coração: aquieta-te, o Senhor está com você. Vamos cantar este cântico? É um cântico do cantor cristão que fala muito ao nosso coração neste momento em que a nossa alma se aflige e nós esquecemos às vezes que o nosso Deus está controlando tudinho. A gente pensa que é o governo, a gente pensa que é o homem, a gente pensa que é o vírus, mas Deus, Ele não perdeu o controle de nada. Diga isso ao teu coração: coração, o Senhor está no controle de tudo. Vamos cantar? Vivo feliz, pois sou de Jesus e já desfruto gozo da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus. Ele me leva à glória dos céus.
diz: rende-lhe sempre ardente louvor. Amém? Nós queremos anunciar neste momento que nós estamos vivendo na nossa igreja e em muitas igrejas, as nossas igrejas batistas, a campanha de missões mundiais. Nós queremos convidar você neste momento a participar da campanha de missões. Como você pode fazer isso? Você pode ir até o campo missionário. Se não é o teu caso, você pode se fazer algum tipo de doação e pode fazer essa doação através das contas da nossa igreja, amém? Que vão estar disponíveis aí na sua tela. E também você pode contribuir orando para que o Senhor abra as portas, para que o Senhor abençoe, para que o Senhor prospere toda a empreitada de missões. Existem pessoas que estão em risco em outras nações. E nesse momento de campanhas mundiais, nós temos que dar foco a isso. O tema da nossa campanha este ano é transformando o mundo. Como é que nós vamos transformar o mundo? Através da alegria, fazendo a terra se alegrar. Então você pode fazer a terra se alegrar. Vamos assistir o vídeo neste momento? Como adultos, a gente sempre pensa que a gente tem fé e que uma criança não pode ensinar nada de fé pra gente. Mas eu passei por uma experiência que eu quero compartilhar com vocês. O que Deus faz na vida da gente através de uma criança. Foi um domingo de manhã na escola bíblica dominical, onde uma das nossas alunas do PEP participou da classe e ela aprendeu naquele domingo que um dia Jesus vai voltar para buscar a gente e levar a gente para o céu. E que a gente tinha que estar preparado para isso. Você já ouviu muita mensagem sobre isso, não é? Você foi para casa, passou sua semana, trabalhou, tranquilo. Mas essa menina, ela ficou pensando, Stephanie, isso não, seu nome, ela ficou pensando. Quando chegou no culto da noite, eu estava na porta para receber o pessoal para o culto e chega a Stephanie com uma mochila nas costas. Eu vi ela de mochila, pensei, tá indo para algum lugar, tranquila. Daqui a pouco chega a mãe. E a mãe, que não era crente, chega para mim e fala assim: o que foi que vocês falaram para Stephanie hoje? Porque ela hoje saiu e antes ela falou: mãe, eu tenho que levar a minha boneca, eu tenho que levar uma roupa e tenho que levar um lençol e uma toalha. Aí eu falei: mas eu não entendo, eu não pedi para ela trazer nada. Aí nós chamamos a Stephanie. E a Stephanie disse: tia, você lembra que de manhã você falou que a gente tem que estar preparado porque Jesus vai voltar a qualquer momento? Então eu estou preparada, minha mochila está prontinha. Se ele vier hoje, eu posso ir para o céu, porque eu estou aqui com todas as coisas que eu gosto, até a minha boneca. Meu Deus, isso é a maior prova de fé que eu já ouvi até hoje. E se Jesus voltar agora, você está com a sua mochila preparada? Isso que a gente tem feito nos PEPs, a gente tem ajudado as crianças a entenderem que elas precisam estar preparadas também para quando Jesus voltar. Elas precisam ter Jesus nos seus corações. E essas crianças nos ensinam também a confiar em Deus e a depender de Deus. Que essa história que me ajudou tanto possa ajudar você também a entender que a gente tem que investir na vida das crianças, que nós temos que falar de Jesus para as crianças e temos que ensinar a palavra de Deus para as crianças, para assim transformar o mundo de várias crianças com a alegria que só Jesus pode nos dar. Viver pra mim é Cristo e nele vou permanecer. Levar ao mundo a alegria que me faz viver. Glória a Deus. Nós vamos exaltar ao Senhor neste momento e eu quero convidar você para juntos adorarmos aquele que vive e reina. O Senhor, Ele tem ministrado no nosso coração neste tempo que nós precisamos estar focados nele, né? Muitas coisas tiravam a nossa atenção. Nós vivemos durante muito tempo dispersos ou envolvidos com muitas atividades. Você não pode se justificar dessa forma agora. Amém? E você consegue perceber o grande amor de Deus pela sua vida. Como é bom sentir o amor de Deus. Você pode sentir esse amor? Você tem sentido o cuidado do Senhor aí na sua casa? Você tem sentido o cuidado do Senhor te abraçando quando ninguém mais pode fazer isso fora do teu lar? O Senhor quer que você se sinta amado e amada
que nós conhecemos o amor da mãe e sua mãe, a gente não abandona o nosso filho, a gente não abre mão do nosso filho, e ele é precioso demais para nós, mesmo que uma mãe, com amor tamanho, ela venha falhar, o amor do Senhor não falha. Então, se você está se sentindo sozinho, tem um amor maior do que da tua mãe e um amor maior do que o amor do teu pai. É o amor do Senhor Jesus. Vamos cantar esse louvor? O amor do Senhor não falha. E eu convido você para ficar em pé aí onde você está. Eu convido você para afastar as almofadas do sofá, não os pulinhos que você não pode levantar. E convido você para ficar de pé na tua casa. Se você consegue, bata a palma conosco.
Em tempos de dificuldade, em tempos de incertezas, a única certeza que nós temos é o que o Senhor está falando. Amém? Às vezes a gente pensa que vai descer um clarão do céu, vai aparecer um brilho na janela, uma luz esplendorosa, e vai sair de lá uma voz. Queridos, a palavra do Senhor nos garante que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam. Então, se tem pandemia, se tem vírus, eu estou me dando bem. Amém? Tu está se dando bem. Você crê nisso? O Senhor tem algo para falar no meu coração neste tempo. E se alguma coisa agora não está do jeito que eu gostaria, Deus fará algo maravilhoso. Porque se você ama o Senhor, essas coisas vão contribuir para o teu bem. É assim que a palavra de Deus diz. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem eu temerei? De que me recearei se o Senhor está comigo?
à porta. Amém? E Ele não quer que você esteja distraído. Não quer que você esteja distraída como aquelas virgens estavam sem óleo. É tempo de se preparar. Amém? Eu quero convidar o pastor Eric neste momento. Ele vai trazer uma palavra tremenda ao teu coração. E o Senhor vai falar com você nesta noite. Então, enquanto o pastor Eric se aproxima, nós vamos orar neste momento para você preparar o teu coração, tirar todo impedimento, toda preocupação e dar foco ao que Deus quer falar com você nesta noite. Vamos orar? Entregar a vida do pastor Eric nas mãos do Senhor. Amado Deus, nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor tem algo tremendo a ministrar ao nosso coração nesta noite. E que o teu Espírito se manifeste em cada lar, assim como nós estamos sentindo aqui na tua igreja. Que a sua voz possa soar aos corações, que a sua voz possa soar aos ouvidos, e que nós possamos dar crédito à tua palavra. O Senhor quer falar, e nós queremos te ouvir, ó Deus. Usa o pastor Eric neste momento. Usa o teu servo para a honra e para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Amém. Graça e paz, meus queridos. Teste A. Graça e paz, meus queridos. A paz do Senhor. Boa noite. É muito bom nós estarmos juntos mais uma vez para compartilharmos da palavra do Senhor. Eu estou muito feliz de estarmos falando sobre o Evangelho, falando sobre a palavra do Senhor, compartilhando aquilo que o Senhor tem para os nossos corações. Antes de nós começarmos a ministração da palavra, eu queria dar os parabéns para todas as mães. Que Deus abençoe a cada uma abundantemente em nome de Jesus. Deus deu um privilégio para cada uma das irmãs de gerarem vida. Então vocês têm um dom que Deus deu para vocês, e nós louvamos a Deus pela vida de cada uma de vocês. Se você é a mãe, parabéns. Se você é a avó, parabéns e parabéns, e assim sucessivamente. Parabéns pelo seu dia. Mas lembrando que o Dia das Mães são todos os dias. Então, se você recebeu aí uma comida diferente, se recebeu aí uma ligação, alguma coisa desse tipo, pode cobrar mais, porque o Dia das Mães são todos os dias. Amém? E, meus queridos, eu queria também agradecer aos irmãos pelo compartilhar dos alimentos não perecíveis, por entregar os alimentos não perecíveis. Nós estamos fazendo as cestas básicas aqui na igreja. Somente no mês passado nós entregamos mais de 50 cestas básicas para a glória do Senhor. Muitas famílias foram atendidas através da mentalidade do reino de Deus e através também da generosidade de cada irmão que tem contribuído, seja nos alimentos não perecíveis, mas também nos dízimos e nas ofertas, que tem sido imprescindível nesse momento. Tá bom, meus queridos? Se você tem alguma dificuldade de entregar o seu dízimo ou transferir pela conta corrente, você pode mandar uma mensagem para o seu líder de grupo de vida, para o seu coordenador de grupo de vida, para os pastores da igreja, que com certeza você será auxiliado, tá bom? Queridos, Lucas 14, versículo 16 ao versículo 24. Lucas 14, do 16 ao 24. Mateus, Marcos, Lucas, capítulo 14, versículo 16 ao versículo 24. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga EBD. Então, todos encontraram. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus respondeu: certo homem estava preparando um grande banquete, uma grande ceia,
e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: venham, pois tudo já está pronto. Mas eles começaram um por um a apresentar desculpas. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, me desculpe. O outro disse: acabei de comprar 5 juntas de bois e estou indo experimentá-las. Por favor, me desculpe. Ainda outro disse: acabo de me casar, por isso não posso ir. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo: vá rapidamente para as ruas e becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Disse o servo: o que o Senhor ordenou foi feito e ainda há lugar. Então o Senhor disse ao servo: vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. Eu lhes digo: nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Amém, queridos? Amém? Amém. Amada igreja, quando nós nos deparamos com esse texto de Lucas 14, Jesus ele está ensinando sobre as verdades fundamentais do Evangelho. Ele está ensinando sobre o reino de Deus. Nós precisamos sempre nos lembrar, queridos, que o reino de Deus que o Evangelho, melhor dizendo, de Jesus, ele é um Evangelho pedagógico. Jesus ele sempre utiliza ferramentas, Jesus ele utiliza princípios, Jesus utiliza conceitos para que a comunicação sobre a salvação, sobre arrependimento, sobre o reino de Deus fossem entendidas de forma clara, de forma coesa, de uma forma transparente. E o nosso próprio Senhor Jesus Cristo, sabedor do seu propósito eterno, investia tempo ensinando, investia tempo educando, investia tempo instruindo os seus discípulos. Mas Jesus também instruía a multidão que o cercava. Mas também os fariseus e os saduceus também tinham acesso a essa instrução. É ou não é verdade? Então, queridos, vejam bem, se o Evangelho de Jesus ele é pedagógico, como que Jesus ensinava todas essas pessoas? Vamos pensar? Como que Jesus ele conseguia ensinar todas essas pessoas em todas as classes sociais? Qual ferramenta é essa que Jesus utilizava, que fazia com que as multidões ficassem surpresas com todo esse ensinamento, porém, ao mesmo tempo, os fariseus querendo acabar com a vida de Jesus? Que ferramenta é essa? A resposta: sendo exemplo. Repitam comigo, igreja. A vida de Jesus. Vamos lá, igreja. A vida de Jesus para os seus discípulos é uma inspiração. Porém, a vida de Jesus para os fariseus é uma ameaça. A vida de Jesus e a forma que ele age fazia com que as pessoas olhassem para ele, fazia com que as pessoas observassem o estilo de vida de Jesus, a forma de Jesus falar, a forma de Jesus lidar, a forma de Jesus a instruir, fazia com que todas as pessoas olhassem para ele, mas não somente olhassem para ele, mas olhassem para Jesus como se fosse um filtro para as suas próprias vidas. Eles olhavam para Jesus e via Jesus como um filtro para a sua própria vida. Aqueles que se arrependeram dos seus maus caminhos, eles olhavam para Jesus e diziam: ele só pode ser um filho de Deus. Ele só pode ser um filho de Deus. Ele só pode ser o Messias.
Mas aqueles que em seus corações, mesmo conhecedores da lei, mesmo sabedores da lei, mesmo tendo acesso à lei, eles também olhavam para Jesus. E também olhavam para as suas próprias vidas. E quando os fariseus eles olhavam para dentro de si, eles viajavam para si mesmo e não se encontravam mais. Eles não conseguiam se encontrar mais. Eles não conseguiam ver mais quem ele era antes de ser um fariseu e antes dele ser um escriba, antes dele ser um saduceu. Então isso quer dizer que nos fariseus, ele não conseguia encontrar mais o seu ser, porque o seu ser já tinha sido tomado pelo orgulho. O seu ser, a sua existência já tinha sido tomada pela prepotência, pela ilusão da autossuficiência. Você nunca vai ter acesso ao conhecimento que eu tenho de Deus. E também pelo excesso de zelo. Então a presença de Jesus perto dos fariseus fazia com que os seus pensamentos fossem revelados. Mas também, se os pensamentos são maus, como que será ou como que serão as ações? Se o pensamento é mau, todas as nossas ações também será baseado em maldade. Então veja bem, se os pensamentos forem maus, as ações também serão más. A pergunta que eu faço para esse texto, e a pergunta para a gente pensar junto, queridos, nessa noite é a seguinte: por que mesmo os fariseus olhando e observando a vida de Jesus, eles não se arrependiam? Ou poucas vezes se arrependiam? Porque no Evangelho é tão raro um fariseu ou um saduceu se arrepender. Concorda? Se você ler João, se você ler Mateus, Marcos e Lucas, raramente você vai encontrar um fariseu que se arrependeu. É ou não é verdade, igreja? É ou não é? Mas por que isso é tão raro? Por que o arrependimento de um conhecedor da lei era tão raro? Porque para se arrepender, porque para ter arrependimento, precisa-se dar um passo para trás e relembrar, reconhecer, trazer à memória quem de fato nós somos. Então, para se arrepender, eles precisavam olhar para dentro deles mesmos e achar bem lá no fundo do coração dele o entendimento, a compreensão que todos nós somos seres humanos, antes de carregar nos nossos ombros qualquer tipo de função e qualquer tipo de atividade. Todos nós somos iguais. Todos nós somos seres humanos antes de carregar, antes de fazer alguma coisa, antes de produzir alguma coisa, todos nós somos iguais. Se todos nós somos iguais, se todos nós somos seres humanos, todos nós carecemos, precisamos absurdamente da graça e da misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo. Os fariseus, eles se orgulhavam nas suas funções. Os saduceus se orgulhavam nas suas funções. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para os irmãos. Você conhece alguém assim? Não somente um fariseu, mas o que eu quero dizer é pessoas que eram uma pessoa, uma determinada pessoa, e depois que ela foi promovida, ela mudou assustadoramente.
Os irmãos conhecem alguém assim? Olha Deus falando aí, né? Você conhece alguém que você ajudou muito na sua vida? Você conhece alguém que você investiu nessa pessoa? Você ajudou no momento de maior necessidade dessa pessoa? E agora parece que essa pessoa não se lembra mais de você? Parece que você não mais existe para essa pessoa. Você conhece alguém que era uma pessoa excelente, depois que você começou a conviver com ela, você viu que não era tanto assim? Então, queridos, querida igreja, amada igreja, essas coisas acontecem. E essas coisas acontecem quando a função, o desejo, o vazio existencial se sobrepõe ao lado humano, do lado humano dessa pessoa. Ela coloca o sentido da vida no que faz. E porque ela faz alguma coisa e se sente bem, ela se esquece quem ela é quando ninguém está vendo. Ela pode até amar o que faz. Ela pode até amar o que faz, excelente profissional, excelente líder, trabalha muito produtivo, empolgado, alegre, dinâmico, a pessoa mais feliz da terra quando está fazendo alguma coisa no seu trabalho, seja em alguma atividade, faz com o maior prazer do mundo, é a pessoa mais feliz do mundo quando está fazendo, mas aí chega em casa. Aí a pessoa volta para a sua realidade. E o que ela encontra muitas das vezes é ansiedade. E o que muitas das vezes ela encontra é o desespero. E o que muitas das vezes ela encontra é a insegurança de não saber lidar mais com seus conflitos, porque o fazer deixou lá fora. Agora, quando chega em um local de intimidade, não consegue mais lidar com seus conflitos, ou colocou no fazer a fuga que tanto queria para se sentir vivo, ou colocou no fazer, na produção, o senso de existência. Ou seja, sou feliz quando faço, mas não sou mais feliz quando eu apenas sou. Quando sou eu mesmo. Nisso chega a crise. Nisso chega uma pandemia de escala mundial. Nisso chega pessoas, infelizmente, falecendo por causa de um vírus. E todos agora precisam parar de fazer e agora precisam lidar consigo mesmo. Chega a crise. E agora aquela segurança no fazer e na produção desestabiliza. Aquela segurança que tinha em produzir, em fazer, não está mais equilibrada. Agora, nesse momento, nós estamos de frente conosco mesmo, no nosso espelho. Aquilo que eu e você nós canalizávamos como fuga, agora não consegue mais. Agora nós precisamos ser quem nós somos mesmos diante da nossa família. Então se desmonta toda aquela segurança emocional, toda aquela estrutura de autossuficiência, todo aquele aparato construído com as nossas próprias mãos se esvaem como se fossem um passe de mágica. Repitam comigo, igreja. Toda crise. Vamos lá, igreja, mais forte. Você de casa também, repitam comigo. Toda crise revela realidades não tratadas
ausências potencializadas e crenças enraizadas. Vou repetir para você anotar. Toda crise revela realidades não tratadas, ausências potencializadas e crenças enraizadas. Toda aquela imagem construída baseada na nossa própria capacidade, ou na nossa habilidade, ou na nossa inteligência, se esvai. E agora nós estamos numa espécie de bifurcação. Nós estamos aqui, nós temos dois caminhos. Em um lado, qual é esse lado? O lado no qual eu consigo lidar comigo mesmo, mas eu preciso fazer alguma coisa, porque eu não posso perder essa imagem que eu construí com a minha força, com a minha inteligência, com a minha habilidade, com aquilo que eu queria, com que as pessoas soubessem quem eu sou e não de fato quem eu sou quando eu estou sozinho. E do outro lado, nós olhamos para o Senhor e diz: Senhor, eu sei que a última coisa que o Senhor quer é a minha imagem, mas eu me rendo ao Senhor e sou totalmente dependente do Senhor. Eu me rendo à graça e ao amor de Jesus Cristo. Então, queridos, Jesus sabia onde os fariseus tinham as suas vidas embasadas. E sabia onde eles queriam chegar com um tipo de pergunta, com um tipo de exclamação, com um tipo de informação que eles queriam dar para Jesus, que é o mesmo caso dessa parábola que nós vamos ver. Os fariseus, eles faziam essas perguntas, ou iniciavam esses diálogos, não para aprender com Jesus, mas em seus corações eles queriam achar um pretexto para acabar com a vida do nosso mestre. Então Jesus ele começa a responder todos aqueles questionamentos, toda aquela questão, por parábolas. Então, o que é uma parábola? Uma parábola, ela é uma espécie de comparação ou imagem que é retirada de uma realidade atual para que possa ser relacionada com o reino de Deus. Amém, igreja? Quem está entendendo, diga amém. Amém? Perfeito. Então, Jesus ele utiliza desse discurso, no seu discurso, ou nos seus ensinamentos, várias parábolas com finalidades diferentes. Por exemplo, com os fariseus, ele usava uma parábola, ou parábolas, para desconstruir um entendimento equivocado sobre a interpretação da lei. Isso nós vemos claramente na Bíblia. Em outro determinado momento, Jesus ele usa a parábola para criticar ou fazer uma crítica construtiva sobre a falsa imagem de Deus e do seu reino que os fariseus também tinham. E isso acontece no Evangelho, isso acontece direto no Evangelho. Porém, para os seus discípulos, o uso dessas parábolas mostrava a verdadeira imagem de Deus para os homens. As parábolas para os doutores da lei era para desconstruir o entendimento errado. Agora, as parábolas para os seus discípulos era para eles saberem quem eles eram e o que Deus queria deles. Compreenderam a diferença? Então vamos lá. Em Lucas 14, a partir do versículo 16, a Bíblia fala sobre essa grande ceia, ou a parábola da grande ceia, conforme alguns comentaristas. A grande ceia é uma continuação da parábola das festas das bodas. Então, Jesus ele está sendo perguntado, foi dado algumas informações para Jesus que você pode ler ali em Lucas 13, em Lucas 12. E Jesus ele começa a responder essas perguntas ou essas afirmações baseadas em questões corriqueiras para que eles pudessem entender o que estava acontecendo naquele momento e o que Jesus queria mostrar para eles. Então veja bem, Jesus diz que em Lucas 14,16 que havia um homem que fez uma grande ceia, que fez um grande banquete e convidou a muitos.
e assim que a ceia estava pronta, mandou seus servos chamar os convidados para o banquete, que estava preparado. Porém, os seus convidados, eles se recusam a ir ao banquete em cima da hora, conforme diz a palavra de Deus. Porque repitam comigo, comprou uma propriedade. Vamos lá, igreja. Comprou uma propriedade. Comprou 5 juntas de bois. E o outro casou. Mas todos eles tinham sido convidados previamente. Se nós pararmos para analisar esse texto, nós começamos a perceber que esses convidados, não é somente que eles recusaram o convite. Não é somente que eles recusaram esse convite feito pelo pai, ou por esse homem, melhor dizendo. Eles recusaram estar presentes na hora do banquete, porque o convite já tinha sido feito anteriormente. Não foi um convite em cima da hora, conforme nós vamos ver. Foi um convite feito anteriormente, feito com antecedência. Então o que aconteceu? Foi feito o convite e na hora do banquete, este homem ele manda os seus servos chamar os convidados. Porém, querido, a Bíblia diz que é a hora do banquete. Se nós analisarmos essa questão do banquete, um banquete poderia demorar dias para ficar pronto e dias de comemoração, dependendo de quem estava dando esse banquete, quem estava fazendo essa grande ceia e quem era a pessoa ou o que era esse banquete. Então veja bem, se o banquete poderia demorar dias de preparação, então o convite foi feito antes. Agora veja bem, se o servo foi chamar os convidados à hora do banquete, isso quer dizer que os convidados tinham tempo suficiente para se prepararem para ir até essa grande ceia. É ou não é verdade? É ou não é verdade, igreja? Tinha tempo, não tinha? Então, deixa eu fazer uma pergunta para você. Se nós não tivéssemos em uma pandemia, se você fosse convidado a participar de uma celebração que iria durar dias e dias, com tudo pago, hospedagem paga, trabalho pago, sua família, com os custos da sua família paga, você faz parte dos convidados de honra para essa festa, você iria? Pelo que eu conheço de alguns irmãos, ou de algumas irmãs, isso ia gerar uma ansiedade absurda para que essa festa acontecesse logo. É ou não é verdade? E depois pagava em 12 vezes no cartão para chegar lá. Mas todo mundo ia, ou grande parte das pessoas iriam para esse tipo de festa. Mas a Bíblia diz em Lucas 14 que tiveram convidados que mesmo assim não foram. Vamos analisar essas desculpas? Por que eles falaram que eles não iam? Acompanhe comigo no versículo 18. Mas todos eles, um por um, começaram a apresentar desculpas. O primeiro disse: comprei um campo, ou, dependendo da sua versão, um terreno, e preciso ir vê-lo. Peço que me desculpe. Essa é a primeira desculpa, ok? Entre aspas, esfarrapada. Certo? Vamos lá. Você compraria um terreno ou um campo sem antes ver esse campo? Você compraria esse terreno sem mesmo ir lá para saber onde que fica esse terreno? Você compraria sem saber a documentação dele, sem saber quem é o proprietário, sem saber a procedência desse terreno, sem fazer uma inspeção prévia nesse terreno? Mas mesmo assim, se esse convidado comprou o terreno sem antes de vê-lo, o campo ia sair do lugar? Então ele teria tempo, é ou não é verdade? Para cuidar desse campo, né? Então ele colocou uma compra que ele fez, a justificativa para não ir, e só deu essa justificativa quando o servo foi chamado. Então, repitam comigo: o alto interesse
se sobrepôs ao convite realizado. Lucas 14:19. Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Peço que me desculpe. O segundo convidado responde ao servo que também não iria, porque ele iria experimentar. O que é experimentar? É pôr à prova, testar, ver se esses bois iriam ser úteis de fato naquele trabalho que eles iam fazer. A Bíblia diz 5 juntas de bois, mas na verdade uma junta de bois são 2 bois, ou seja, ele comprou 10 bois naquele tempo para fazer o serviço. Ou seja, então ele investiu um dinheiro, ele fez um investimento financeiro. Queridos, alguém que compra 10 bois para fazer um serviço, alguém que já tem uma experiência própria de saber como que se faz ou qual é a utilidade desse boi, vocês acham que ele precisava mesmo saber se aqueles bois eram úteis ou não naquela hora? Pensa comigo, mesmo se ele tivesse comprado os bois, ele não poderia esperar para depois da grande ceia fazer o teste que ele queria? Poderia. Ninguém compraria os bois ou as juntas de boi sem primeiro se assegurar que eles fariam o serviço. Então, claramente o convidado não quis ir para essa grande ceia. Ou seja, repitam comigo, a obstinação. Igreja, mais uma vez, a obstinação se sobrepôs ao convite realizado. E o terceiro, Lucas 14:20. Casei-me. Dependendo de alguns irmãos e algumas irmãs, estão falando aleluia, eu tenho certeza disso. Casei-me, e por isso não posso ir. Segundo a lei, mais precisamente em Deuteronômio 24, capítulo 24, diz que quando o homem ele se casava, ele poderia ficar 1 ano em casa, mas não para que ele não pudesse entrar para o serviço militar. Ok? Então, por exemplo, segundo a lei, o homem poderia ficar em casa durante o seu primeiro ano de vida conjugal, mas é somente para o serviço militar. Não era para isolá-lo do seu ciclo social. Ok? Então, este convidado também utiliza de uma justificativa para não ir. Então, o amor próprio se sobrepõe ao convite realizado. A pergunta que fica é: o que levou de fato a esses convidados se recusarem a ir para esse grande banquete, se eles já tinham sido convidados? O que fez com que esses convidados voltassem atrás em suas decisões? Repita comigo, igreja. O poder da distração. O poder da distração. O que é uma distração? Segundo o dicionário, diz pra gente que uma distração é falta de atenção em relação ao mundo exterior, uma desatenção. Aquilo que resulta dessa falta de atenção é o que se faz por entretenimento, passatempo, divertimento, diversão, mas também, olhem que interessante, uma das definições de distração é estado de quem está completamente voltado para si. Estado de quem está completamente voltado para si mesmo. Pergunta de R$1 milhão. Você conhece alguém que é distraído? Você conhece alguém que é uma pessoa distraída? Você está falando com ela, eu acho que tem alguém que chamou. Você conhece alguém assim? Alguém que você fala, quando você vê fulano de tal, você me fala. O fulano de tal passa pela pessoa. Ué, mas não passou aqui? Fulano, passou. Ah, mas não falei para falar comigo. Ué, mas estou falando agora. Ué? Uma pessoa distraída. Alguém que perde a concentração facilmente. Volta e meia você conversa com essa pessoa e ela fica no mundo da lua. Com certeza,
eu e você, querido, você que está prestando seu culto aí na sua casa também, com certeza eu e você, nós conhecemos pessoas que são distraídas. Nós conhecemos pessoas que perdem o foco muito rapidamente. Porém, o desafio, queridos, atual, não é apenas reconhecer esse tipo de pessoas no nosso ciclo social, mas termos o hábito de olharmos para dentro de nós e vermos se estamos distraídos com algo que está acontecendo conosco, ou se nós estamos fazendo algo enquanto Jesus nos chama para estar perto dele. E pode ser que nós, mesmo estando numa pandemia mundial, pode ser que nós estamos muito ocupados fazendo o que queremos, ao invés de parar o que estamos fazendo e aproveitar esse tempo para nos aproximar do autor e consumador da nossa fé, nosso Senhor Jesus. Então, querida igreja, repita comigo, nós. Vamos lá, igreja, nós. Somos o reflexo do nosso foco. Nós somos o reflexo do nosso foco. Se nós focamos demasiadamente nos momentos de dor, se nós focamos absurdamente nos momentos de tristeza, se nós focamos nos momentos de preocupação, de insegurança sobre as nossas vidas, nós vamos nos tornar pessoas amargas, pessoas tristes, pessoas abatidas, pessoas sem perspectiva de vida, pessoas pessimistas, porque o nosso foco está nisso. Nós conseguimos, quando nós focamos de uma forma errada, nós acabamos absorvendo toda aquela questão também. Se você abre os telejornais, ou você entra em um site, o que mais tem são essas questões. Morte aqui, morte ali, morte aqui, morte ali. Está acontecendo. Meu Deus! Isso acaba fazendo com que a gente fique preocupado demasiadamente. Não que isso seja errado ver essas questões, mas a gente precisa cuidar do nosso coração para a gente que não possa absorver tudo isso. E acaba com que nós nos tornemos pessoas pessimistas, mesmo sorrindo para uma outra pessoa. Tristes, mas abatidos por dentro. Pastor, por que isso? Lucas 24, do 1 ao 4. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Lucas 24, do 1 ao 4. Lucas 24, do 1 ao 4. Mas no primeiro dia da semana, ou seja, no domingo, alta madrugada, as mulheres foram ao túmulo, levando os óleos aromáticos que haviam preparado. Encontraram a pedra removida do túmulo, mas ao entrar não acharam o corpo de Jesus. Encontraram a pedra removida do túmulo, mas ao entrar não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas, a esse respeito, apareceram-lhe 2 homens com roupas resplandecentes, ou dependendo da sua versão, 2 anjos. Até aqui por enquanto. No decorrer do texto você vai ver quem eram essas pessoas, mas essas mulheres foram ao túmulo, levando com elas esses óleos com aromas que eram utilizados para completar o sepultamento de Jesus. Elas foram ao túmulo com esse intuito de chegarem lá e continuar o sepultamento de Jesus, ou completar o sepultamento de Jesus, melhor dizendo. Só que quando elas chegam lá, elas viram a pedra removida. E conforme diz a palavra de Deus, elas ficaram totalmente perplexas. O que significa estar perplexo? Perdidas em si mesmo, estar em dúvida, não saber decidir, não saber o que fazer, não saber o que falar. Estado de distração. Elas chegaram para lá e olhar para o túmulo e
Elas chegaram no túmulo vazio e fez com que elas ficassem sem saber o que fazer nessa situação. Elas poderiam ter dito: ué, mas não é possível, ele não morreu. Ué, mas não é possível, ele não foi crucificado, ele não foi colocado aqui nesse túmulo. Será que nós erramos de lugar? Será que nós erramos de túmulo? Versículo 5. Estando elas com muito medo e baixando os olhos para o chão, eles disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ele ressuscitou. Para que você está procurando entre os mortos, se ele disse que ele iria ressuscitar? Se você está procurando entre os mortos, para que você está procurando entre os mortos? Por que você está triste? Por que você está perplexo? Por que você está olhando para baixo? Se ele vive e ele reina para todo sempre. Posso ouvir um amém por isso? Amém. Ele não está aqui, mas ele ressuscitou. Se nós focamos em Jesus, sempre haverá um novo amanhã para nós. Se nós focamos em Jesus, sempre haverá um novo começo para mim e para você, querido, para sua casa, para sua família, uma nova história, um novo caminho em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mas o seu foco precisa ser Cristo. Hebreus 10, versículo 23 diz: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos. Foca na esperança. Creia, tenha fé. Não olha para o agora. Acredita que aquele que prometeu é fiel. Então, queridos, em Lucas 14 mostra para a gente que nem sempre o que nos distrai são coisas ruins. Nem sempre o que nos distrai são coisas ruins. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para os irmãos. Comprar uma propriedade, investir no negócio, se casar, é pecado? Comprar uma propriedade, investir em algo que você quer e se casar, é pecado? Não. Obviamente não é pecado. Porém, todos os que já tinham sido convidados trocaram a oportunidade de celebrar algo importante para o outro e estar em comunhão com ele, porque o coração deles não estava mais na comunhão. Não queriam mais participar. Recusaram estar presentes com o outro. Porque eles estavam distraídos com o que eles estavam fazendo, com um momento da sua vida e com a possibilidade de planejar um futuro bom para si. Comprar uma propriedade, querido, não é pecado, mas pode se tornar um auto-interesse. Investir nos negócios não é errado, mas pode ser um ato de uma obstinação. Casamento não é errado, mas pode ser um ato de fuga, ou um ato egoísta também. Então, querido, nós podemos chegar muito, mas muito e muito longe na nossa vida. Não há nada de errado da gente planejar, querer o que é melhor, querer ter o melhor. Mas se você se distrair no caminho, pode ser que você chegue onde você sempre quis, mas quando você chegar lá, olhar para trás, você pode estar sozinho. Você pode estar sozinho e trocaria tudo o que você conquistou durante a sua vida.
por uma família estruturada. Você trocaria tudo na sua vida por amigos fiéis e sinceros, que torcem por você de verdade, que gostam de você de verdade, sem segundas intenções. Uma mulher que te ama, um marido que te ama, que seja fiel a você, filhos que te orgulhem. Querido, você pode conquistar tudo na sua vida, mas se chegar ao final da sua vida sem Cristo, você vai perceber que você nunca viveu, você apenas existiu. Lucas 14, para nós concluirmos, versículo 21 ao versículo 23. Quem está entendendo, diga amém. Amém. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo: vá rapidamente para as ruas e becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Disse o servo: o que o Senhor ordenou foi feito e ainda há lugar. Então o Senhor disse ao servo: vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar, para que minha casa fique cheia. Querido, essa simples parábola, esses simples versículos, é um apontamento claro sobre o amor de Deus e o convite claro para que eu e você possamos deixar de nos distrair com tantos pensamentos e ações que nós temos nesse momento. Nós nos arrependermos desse tempo todo perdido com aquilo que não era prioridade para Jesus. E confessarmos de fato a Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. Querido, este homem que preparou essa grande festa, esse homem que preparou essa grande ceia, esse grande banquete, é uma representação do próprio Deus. E o servo, conforme diz a palavra de Deus na carta de Paulo aos Filipenses, o servo é o seu filho, Jesus Cristo. A Bíblia diz em João 1,11, querida igreja, que ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Ou seja, aqueles que receberam o primeiro convite para participar dessa celebração, de estarem juntos novamente, esse convite foi rejeitado. Mas Jesus continua agora a buscar aqueles que estavam à margem. Aqueles que estavam à margem, aqueles que não tinham como dar nada em troca para quem estava convidando eles. Sabe quem era, queridos? Ou quem são esses marginalizados? Sou eu e você. Igreja, nós somos esses que estavam à margem. Pobres por causa do pecado, cegos porque nós estávamos, porque nós éramos, nós não nos víamos como pecadores. Aleijados e mancos porque nós mesmos nós não conseguiríamos ir até Jesus. E a Bíblia diz que foi Ele que nos escolheu antes da fundação do mundo. Ele veio até nós, igreja. Ele decidiu, antes da fundação de todas as coisas, te amar, meu querido. Ele veio até nós e cumpriu o propósito eterno. Ele morreu, mas ao terceiro dia, Ele ressuscitou, para que a ira do Pai fosse aplacada. E agora, como ela foi aplacada, e nós agora, como seus filhos, nós somos uma só família. Um Pai que nos perdoou, um Filho que se fez servo,
e uma família de muitos irmãos. Como que alguém marginalizado estava sujo? Como que alguém estava à margem mesmo por causa do pecado, longe de Deus? Como que alguém poderia se sentir, como que essa pessoa se sente recebendo um convite para participar de um grande banquete ou de uma grande celebração? Sabe qual é o nome disso, querido? Sabe qual é o nome desse convite? Graça de Deus. Graça. Apenas graça de Deus. Então, querido, não perca a oportunidade de estar na mesa com o Pai. Repita comigo, igreja. Lugar para mim. Lugar para mim. Na mesa. Na mesa. Com meu Pai. Com meu Pai. Não fica de fora daquilo que Deus está fazendo, querido, por causa das suas distrações. Não faz isso. Destrone as distrações da sua vida e entronize Jesus novamente. Fecha seus olhos, por favor. Igreja, fecha seus olhos, por favor. Querido, nessa noite, destrone, tire do trono todas as distrações da sua vida e entenda que a ideia principal do Pai é estar com a casa cheia, com a sua família, de muitos irmãos. Querido, que nesse momento, você que está nos acompanhando, você que está aqui na igreja, vamos olhar para a nossa vida e vamos avaliar se nós estamos distraídos, se nós priorizamos outras coisas a não ser o relacionamento com Jesus. Querido, nessa hora faça uma análise e veja se você é aquela mesma pessoa que você sonhou há anos atrás, que você planejou, que você olhou e falou assim: eu quero ser isso daqui, Jesus. Mas hoje, se você não é, querido, perceba aonde que foi que você se distraiu. Aonde foi o tropeço? Mas o Senhor te convida a sentar na mesa do Pai nessa noite. Volte os seus olhos para Jesus e seja quem Ele sempre sonhou para você, querido, em nome de Jesus. Prostro aos teus
digno, Pai, de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Só o Senhor é santo. E nós te adoramos, Pai, porque o Senhor é o único que é digno de receber. Receba o nosso culto, Senhor. Receba a nossa adoração. Que o Espírito Santo de Deus, ó Pai, possa em nome de Jesus estar encontrando corações, ó Pai, nessa hora. Ministrando, Pai. Agindo no coração, na mente, na alma do Espírito e descendo. Para que possa voltar, ó Pai, a priorizar o Senhor. Deixar de se distrair com tantas coisas que têm acontecido, mas priorizar o Senhor. Priorizar, ó Pai, o Teu reino e a Tua justiça. As demais coisas o Senhor já preparou. Em nome de Jesus. Amém. Levante seus braços, queridos. Vamos ficar de pé. Levante seus braços. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e as doces consolações do Santo Espírito de Deus esteja com você, meu querido, e com todo o povo de Deus, espalhados pela face da terra, e o povo que se chama pelo seu nome diz amém, amém, amém e amém. Que Deus te abençoe, querido. Em nome de Jesus, te dê uma semana abençoada. Em nome de Jesus, Deus te abençoe.